Alcian Souza é advogado, doutor em administração pela Faculdade de Economia e Administração da USP, Universidade de São Paulo. É também professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas há 14 anos. Alcian e o professor Cleto Cavalcante compõem a chapa Inovar para Transformar Vidas e estão na disputa pela reitoria da UEA, a universidade que tem um orçamento anual de 589 milhões de reais. O Real Time, uma entrevista, Alcian Souza, candidato, na verdade, a reitor da Universidade do Estado do Amazonas. Eu já lhe pergunto, agradecendo a sua presença e por atendido o nosso convite, o senhor é visto pela comunidade como candidato do grupo que está no poder com o reitor Cleinaldo Costa. Eu lhe pergunto, o que dessa administração ficará e o que o senhor pretende introduzir de novidades numa eventual gestão do senhor à frente da nossa querida UEA? Obrigado pelo espaço. Nós estamos aqui nesse desafio que é fortalecer a nossa universidade. E a universidade a gente pode dividir em duas grandes décadas. A primeira década foi a sua criação, a sua existência, a sua consolidação acadêmica e administrativa. A segunda década, que findou recentemente, ela diz respeito à sua ampliação física, a sua ampliação e a consolidação do seu quadro efetivo de professores e também o próprio investimento no capital intelectual. Este, para mim, será o maior legado da gestão atual, né? Deixa a preparação de um bom terreno para que a universidade possa produzir bons frutos, frutos de alto nível. E isso, inclusive, vai centrar a nossa gestão. Promover, fortalecer, permitir que o professor possa desenvolver uma pesquisa de alto nível. E isso através de todas as formas que nós podemos conectar de financiamentos, do próprio recurso da UEA e de outros, para fortalecer este ambiente novo, inovador, tecnológico e, ao mesmo tempo, que permita que a universidade adote uma postura empreendedora, entregando para a sociedade as transformações concretas que nós precisamos. Professor, o senhor toca num ponto muito importante para quem conhece a universidade como eu, que fui professor universitário durante muito tempo, que é a fonte de recursos, a fonte de financiamento. Basicamente, a UEA vive do fundo alimentado pelas indústrias do nosso distrito industrial. Ele tem prazo de validade e os seus produtos têm prazo de validade mais ainda, dadas as revoluções tecnológicas. Portanto, a tendência de recursos serem escassos ao longo dos próximos anos. A UEA tem planos, numa eventual gestão sua, de largar essa bengala do distrito industrial? Do fundo, na verdade. A UEA, na verdade, ela deve se preocupar com o fortalecimento do que já lhe financia. O percentual que já lhe financia é um percentual que foi disposto de forma estática ao longo desses 20 anos. A universidade cresceu, ela possui mais unidades, ela possui mais professores, os professores foram se qualificando e tem uma despesa de pessoal a mais, e isso requer fontes alternativas desse financiamento. De outro lado, nós podemos buscar, e essa será uma prioridade sim da gestão, buscar novas fontes de financiamento complementares à taxa, a fonte que lhe financia atualmente. Como, por exemplo, nós poderíamos separar o custo da universidade para estar no interior. A universidade, como a maior universidade multicamp do país, ela precisa também de um aporte multi, para que lhe garanta servir a mesma universidade, tanto na capital quanto no interior. Então, por exemplo, se a gente pega e separa todo o custo da universidade, de infraestrutura, de serviços, de pessoal, para o interior, é possível dialogar com outras fontes, como, por exemplo, compreender e sensibilizar os parlamentares, o próprio governo, de que, de repente, um percentual do próprio FTI que financia, que fomenta o interior, poderia fortalecer e aumentar e ampliar as ações da universidade no interior. Essa poderia ser um percentual, uma outra forma alternativa desse recurso para garantir a universidade que todos nós queremos. Uma outra possibilidade é se dialogar também algum tipo de percentual para as novas matrizes econômicas do Estado. Gás, mineração, isso também podem ser fontes alternativas para garantir o melhor desempenho da universidade. Isso para dar um financiamento ordinário, né, para garantir as suas ações e despesas ordinárias da universidade. Agora, a universidade também não pode se conformar em entender que ela precisa de mais recursos se existem outras fontes de recursos
não permanentes, mas que podem contribuir para a preparação desse ambiente propício para a melhor pesquisa de hoje. Exemplo, a universidade ela precisa conectar todo o recurso possível disponível aqui na região para fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação, os recursos de PDI já iniciados pela SUFAMA, que no ano de 2021, por exemplo, redundaram na monta de quase 900 milhões de reais. Então, assim, a universidade ela pode colocar, e ela está se preparando para isso, para poder captar melhor tais recursos. E aí, equipar, pagar bolsas, preparar os laboratórios e de uma outra fonte ou de uma outra forma, a universidade também ela pode dialogar melhor com a disponibilidade das emendas parlamentares disponíveis aqui, tanto no Amazonas quanto em Brasília. Bem, o senhor falou de pesquisa, e pesquisa é uma das áreas chaves, estratégicas de uma universidade, que é ela que dá retorno e recursos, não só para si própria, mas também para a sua comunidade. A UEA está no centro da maior floresta tropical do mundo, a região mais biodiversa do planeta, portanto, com riquezas a serem conhecidas por meio de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias. Nós estamos prontos para entrar nesse mercado de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias? Absolutamente. Você falou que nós temos que saber conectar a disponibilidade, eu gosto de chamar, Gerson, do nosso patrimônio ambiental, nossa riqueza amazônica, ela deve sim ser explorada de forma sustentável, e essa é a grande missão da UEA, é saber conectar conhecimento de forma sustentável para desenvolver o homem inserido na Amazônia. Desta forma, a nossa proposta é justamente saber conectar, transformar a vida, especialmente quem está no interior do estado, através não só das ações ordinárias, daquilo que a universidade já faz, mas especialmente a universidade sendo a porta-voz, tendo um protagonismo para conectar todos esses recursos disponíveis de pesquisa, desenvolvimento e inovação para irradiar, inclusive e especialmente para o interior do estado. O interior do estado terá uma atenção prioritária na nossa gestão. É exatamente esse ponto que eu queria avançar um pouquinho. Me parece que a UEA cumpre bem o papel do ensino, de levar o ensino, principalmente nas áreas da pedagogia, para a formação de quadros que trabalham na rede de ensino dos municípios do interior, mas a pesquisa eu sinto que ainda precisa de um upgrade, é preciso mais laboratórios, é preciso mais recursos. Eu estou errado nessa visão ou como é que o senhor que está lá dentro vê essa situação? A sua análise ela é correta. A universidade, exatamente, hoje, o grande desafio do novo gestor da UEA, e é o que nós nos propomos a fazê-lo, é garantir este ambiente propício para a pesquisa de alto nível. Seja ele através dos recursos ordinários da UEA, seja eles através dos recursos de P&D, seja eles através de emendas parlamentares que possam preparar um ambiente para que a universidade, da feita que investiu no seu capital intelectual, da qual eu mesmo sou fruto desse investimento, nós todos possamos, num compromisso social, que é a grande missão da universidade, fazer entregas pragmáticas em favor da nossa população. Entregas pragmáticas envolve o terceiro pilar da nossa vida acadêmica, que é a extensão. Como está a extensão universitária e como ela será numa eventual gestão do senhor à frente da Universidade do Estado do Amazonas? Perfeitamente. A extensão, para muitas universidades, ela encampa a dinâmica dos serviços que são colocados à disposição da sociedade, né? A gente gosta de colocar que a extensão ela deve ser fortalecida, a universidade ela deve agora promover um caminhar de maior facilidade de diálogo com a sociedade e que, portanto, ela esteja atenta a todas as necessidades que estão no seu entorno. E aí, automaticamente, a gente empodera, a gente fortalece todas as ações de extensão. Ao lado das ações de extensão, nós também devemos fortalecer o protagonismo dos serviços. Por quê? Você sabe que a universidade ela é o campo das ideias, é o campo das mais diversas áreas da ciência. E guardado
as proporções, os conhecimentos somados que fazem esse inteiro, que é o universal contido dentro da academia, nós podemos colocar à disposição da sociedade diversos serviços com os profissionais mais capacitados e mais habilitados que podemos ter na região. Então, a universidade ela deve promover, sim, essa disponibilidade para servir a sociedade, inclusive prestando serviços. E as parcerias interinstitucionais. Como eu falei no início, a universidade é financiada por um fundo abastecido por recursos do Distrito Industrial. Por exemplo, nesse próximo dia 28, a Zona Franca de Manaus completará 55 anos. Curiosamente, a mesma idade que eu completei. Qual é a parceria da UEA, na sua visão, numa eventual gestão sua, com a SUFRAMA e com as empresas do Distrito Industrial? Uma vez que tem uma unidade específica dedicada à ciência e tecnologia, que é a EST. Vamos lá. A EST é a nossa escola, é o nosso berço da tecnologia dentro da universidade. E a EST, ela deverá, inclusive, assumir um protagonismo de garantir a socialização desses recursos em favor de todas as outras unidades. Por quê? A própria SUFRAMA ela vem num diálogo com a própria universidade e, por exemplo, com um núcleo nosso que é de Direito, Tecnologia e Inovação, para que a gente possa fortalecer, dar mais segurança jurídica à execução desses projetos de P&D, para que as empresas possam ter a convicção de que elas vão fazer um investimento dentro do projeto. E o investimento feito em um determinado projeto, ele vai ter começo, meio e fim, e amanhã a empresa não sofra qualquer ameaça de sofrer glosas na hora da prestação de contas. Então, dessa forma, a universidade vai propiciar, inclusive com a colaboração especial da Escola de Tecnologia, para irradiar esses recursos em favor de toda a universidade. E quando eu digo toda a universidade, já só quero dizer o seguinte: o ecossistema de inovação na região amazônica, ele ultrapassa a própria universidade. A Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, ela deve sim buscar um diálogo institucional com a própria Universidade Federal, com o Instituto Federal, o IFAM. Por quê? Porque o fortalecimento do ecossistema de inovação no Estado do Amazonas, isso gerará mais recursos e mais benefícios para a nossa sociedade de qualquer forma. Então, essas relações interinstitucionais com a SUFRAMA, elas só serão fortalecidas com a nossa gestão. De igual forma, nós não podemos esquecer das nossas co-irmãs públicas e privadas, que podem contribuir e que nós precisamos fortalecer também esse diálogo entre as instituições para que, de repente, eu não possa estar no mesmo município ofertando o EA, o FAM e IFAM o mesmo curso. Nós temos que ter esse diálogo interinstitucional para garantir, sim, uma transformação real para a nossa população. E aí que eu ia lhe perguntar, o cardápio de cursos ofertados hoje pela UEA atende às necessidades e foge desses conflitos com as outras instituições de ensino superior que temos no Amazonas, sobretudo para o nosso aluno do interior que está acabando ali o seu ensino médio e precisa vislumbrar um futuro que o mantenha na sua região. Veja, esse é um ponto muito especial, que é a identificação e a conexão do que é ofertado pela universidade com a vocação de um município no interior, por exemplo. Nós tivemos uma felicidade, Gerson, que foi desenvolver na nossa própria tese de doutorado um modelo de avaliação de impacto das ações da universidade na sociedade, para que nós pudéssemos medir com algum instrumento científico, estabelecer alguma métrica para verificar que transformações a UEA estava promovendo socialmente, economicamente e até ambientalmente em favor daquela região. Então, a universidade ela já faz, mas ela precisava demonstrar cientificamente o que ela já vem fazendo. E esse reforço desse diálogo interinstitucional, ele só vai identificar como cada uma dessas instituições poderá contribuir com a sua expertise, com a estrutura que ela já tem em cada município. E esse desafio nós estamos propostos a fazê-lo. Professor, também na área de ensino, um problema que está aí posto para já algumas gestões do reitor da Universidade do Estado do Amazonas é a cidade universitária, um projeto que foi lançado no governo Omar Aziz lá em 2012, 2011, salvo melhor erro de memória, e que não teve solução de continuidade nos governos subsequentes, portanto, nas gestões subsequentes. Ali já foram investidos mais de 100 milhões de reais e agora, uma eventual gestão do senhor, o que o senhor pensa fazer daquela estrutura?
Que ideias o senhor tem para aquele espaço? Porque em algum momento aquilo terá que se resolver. Bem, a cidade universitária, ou qualquer outro espaço que possa ser necessário para ampliar todas as necessidades. Só me permita um esclarecimento aqui. Para o webnauta que não conhece a nossa cidade, uma vez que estamos para o mundo, né, a cidade universitária fica aqui a aproximadamente 30 quilômetros de Manaus, no município de Irandu, um município vizinho. Por gentileza, desculpa. Pois não. Então, assim, a cidade universitária ou qualquer outra forma de garantir os espaços que são necessários para a universidade rodar todas as atividades, todos os cursos novos, os programas novos de pós-graduação que surgiram ao longo do tempo, nós vamos ter que sim definir qual vai ser a prioridade para solucionar de forma definitiva o espaço principal da universidade, que não necessariamente precisa ser nesse espaço pensado fora de Manaus. E por que eu lhe digo isso? Porque, em primeiro lugar, é um debate que precisa ser reconhecido, validado de forma democrática pela comunidade acadêmica. Sem isso, nós não temos como consignar nada a respeito da cidade universitária. E, objetivamente, eu penso que aquela construção, aquilo que já existe avançado a nível de construção dentro do espaço que seria da cidade universitária, pode muito bem ser pensado para algum outro produto auxiliar a universidade, como, por exemplo, um parque tecnológico, que vai servir não só de pesquisa para a universidade, mas também para o próprio Estado. Professor Alcian Souza, muito obrigado mesmo pela entrevista. E minha última pergunta é, por que o senhor quer ser reitor da UEA? Nós queremos ser reitor da UEA pelo sentimento de transformação que a universidade é capaz de fazê-lo. E nesse acreditar, nós temos a convicção que nós podemos contribuir com um esforço coletivo para tornar a nossa universidade uma universidade empreendedora e que vá conectar as ações e pesquisas internas com as necessidades e vocações do nosso Estado. E é dessa forma que nós pensamos uma nova UEA que possa fortalecer essas ações e ser um instrumento, uma mola propulsora de novas ações em favor e benefício da nossa população amazonense. Muito obrigado mesmo, professor. Boa sorte na sua caminhada e o que precisar, uma eventual gestão, o Real Time News está aqui para prestigiar e para ajudar na consolidação dos projetos que visam dar educação superior para os nossos jovens amazônicos. Se você gostou dessa entrevista, curta, se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, deixe seu recado, isso é muito importante para o nosso trabalho. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e agora também no TikTok. E até uma próxima oportunidade. Valeu!